Nós vamos começar a nossa videoaula de hoje mostrando para vocês a checklist que foi feita de todas as atividades já realizadas por vocês. Então, você pega essa checklist, confirma no seu caderno se todas as atividades já estão em dia, quantos pontos elas estão valendo, se você já fez todas de maneira correta, as páginas e os capítulos, porque depois nós vamos conferir, né, para nós sabermos qual a avaliação que vocês terão das atividades feitas em videoaula. Nossa aula de hoje, nós vamos continuar com o capítulo 5, Egito Antigo, Terra de Camponeses e Faraós. Hoje nós vamos falar da importância do rio Nilo. Como nós podemos ver na imagem, o Egito é banhado pelo Mar Mediterrâneo e pelo Mar Vermelho. O único rio que corre em seu território é o Nilo. Ele nasce na região central da África e deságua no Mar Mediterrâneo. Ao se aproximar do Mediterrâneo, se abre como um leque e forma o delta do Nilo, que é a região chamada assim porque ali o curso das águas lembra o formato da letra grega delta. Já nos tempos pré-históricos, o Vale do Rio Nilo e as áreas próximas ao delta atraíam muitos moradores por causa das condições favoráveis para a agricultura. Na antiguidade, o Vale do Nilo também proporcionava a ligação com povos de outras regiões da África, como os cuxitas, que habitavam a Núbia, ao sul do Egito. Os produtos que os egípcios compravam de outras regiões chegavam pelo mar Mediterrâneo. Por vezes, esse mar, assim como a península do Sinai, foi a porta de entrada para povos invasores, como os íxios, os assírios, os babilônios e os persas. Nesse mapa mental, nesse esquema de estudos, nós podemos perceber como que era importante os períodos em que no Rio Nilo aconteciam as cheias. Nós vamos ver que entre os meses de junho e setembro, em decorrência das chuvas, o nível das águas do Nilo subia cerca de 16 metros, invadia as margens e deixava as terras úmidas, prontas para o plantio. Como nós podemos ver no esquema, nesse momento os egípcios aproveitavam para fazer o plantio dos produtos que eles tinham necessidade. As enchentes atingiam todo o curso do Nilo e, algumas vezes, destruíam plantações e moradias. Para evitar esses danos, os egípcios mediam o nível da água com o uso de grandes réguas de madeira fincadas no solo. Assim, calculavam com que velocidade as águas subiam, o que lhes ajudava a prever quando podia ocorrer nova enchente. Construíam canais de irrigação, barragens e grandes reservatórios para melhor utilizar a água. Já nós também podemos perceber que entre os meses de outubro e junho, o rio voltava ao nível normal e era a época de semear as terras fertilizadas pelo lodo e fazer a colheita. No exercício que nós vamos fazer nesse texto, nós vamos observar que o texto diz assim, o Rio Nilo. O texto transcrito a seguir é um trecho de um hino escrito no Antigo Egito e faz parte da literatura egípcia da época. É pelo estudo de imagens e textos como esses que podemos conhecer as crenças, os valores, os conhecimentos e a forma de pensar da sociedade que os produziu. Então, nós vamos ler, vocês vão ler esse hino, que é um hino que diz Salve tu, Nilo, é um hino em homenagem ao rio Nilo. E aí você vai responder as perguntas de 1 a 5. A pergunta número 1 é, qual é o assunto principal do hino? Então, você vê aí o título já diz qual é o assunto principal do hino. A segunda pergunta diz, que atividades eram desenvolvidas no Antigo Egito são citadas no hino? Você vai ler aí, você vai perceber que eles estão falando do rio, de tudo que era feito ao redor do rio, nas cheias, o que os egípcios faziam perto do rio Nilo. Número 3. O hino valoriza o trabalho dos camponeses para a produção de alimentos no Egito? Então, você vai explicar a sua resposta com base nas informações que você vai ler no texto.
E a número 4, que atividade está representada na imagem? Aí você vai ver essa imagem aí do lado, o que eles estão fazendo, né? E vão escrever o que você entendeu dessa imagem. Olha no seu livro. Se a imagem aqui do vídeo não estiver muito definida, a definição não estiver boa, você olha na página 48 do seu livro. E o número 5 que pergunta, de que maneira a imagem pode se relacionar com um hino? Quer dizer, olha essa imagem, ela tem a ver com o que está escrito no texto? Aí você vai explicar, ó, a imagem é isso e no texto está sendo citado sobre esse assunto. Coloca umas palavras do texto que vai justificar que está aparecendo na imagem.